Vamos trazer o trecho aqui do Donald Trump? Vai lá, pode rodar. Israel, assim que fechamos o acordo, eles saíram e lançaram uma carga de bombas como eu nunca vi antes. A maior carga que já vimos. Não estou satisfeito com Israel. Sabe, quando eu digo, ok, agora você tem 12 horas, você não sai na primeira hora e simplesmente joga tudo o que tem sobre eles. Então, não estou feliz com eles. Também não estou feliz com o Irã. Mas estou realmente infeliz se Israel vai sair esta manhã por causa de um foguete que não caiu, que foi disparado, talvez por engano, que não caiu. Não estou feliz com isso, sabe de uma coisa? Basicamente, temos dois países que lutam tanto tempo e com tanta força que não sabem o que estão fazendo. Você entende isso? Bom, foi interessante porque o Marcelo, que fez a narração, acabou não trazendo... Foi bonito. Melhor não, né? Já corta essa partezinha, mas ele falou. Bom, fala, Gani. Olha só, a insatisfação do Trump é a seguinte, Evandro. Ele, desde o início, estava relutante em entrar nessa guerra. Ele não queria entrar nessa guerra porque tem aspectos econômicos, humanitários e principalmente desagradaria boa parte da base dele. Mas a pressão em Washington era muito forte, ele encontrou uma saída intermediária. Qual que foi? Lançar aquelas bombas B-2, né, para destruir os bunkers. Num primeiro momento, né, toda a ação parecia ter sido bem sucedida. Só que na imprensa internacional independente começaram a ventilar notícias que o Irã tinha retirado todo o material radioativo antes dos ataques. Já no dia de ontem, Financial Times, que é um veículo de imprensa pró-administração, pró-governo norte-americano, pró-Israel, já mudou o tom, dizendo que a ação não foi bem sucedida. Portanto, o Trump está insatisfeito, por quê? Porque ele fez uma ação, não foi bem sucedida, não conseguiu destruir o material radioativo do Irã, e agora ele ficou com o ônus. Por quê? Porque ele declara o cessar-fogo, só que a guerra continua. Então, assim, ele teve toda uma ação que não foi bem sucedida. E se essa guerra continuar de alguma maneira, ele também sai um pouco enfraquecido. Por quê? Porque fez uma ação e não conseguiu o cessar-fogo. Por isso a insatisfação dele. Ô Piperno, você acha que essa situação mina a credibilidade de Donald Trump ou ele já é conhecido pelas bravatas que diz? Ele é muito conhecido pelas bravatas que diz, mas de fato agora ele liderou uma ação pontual, é verdade, mas uma ação bastante grave. E essa declaração dele de crítica a Israel talvez tenha sido um dos momentos mais importantes desse mandato mais quase 6 meses de gestão Trump. Se você juntar os 4 anos passados e mais agora, esses 5 meses, em momento algum eu vi, por exemplo, Trump ser tão agressivo contra um aliado histórico, como ele foi em relação a Israel nessa declaração rápida. Veja, ele joga no colo de Israel o ônus por, de alguma forma, burlar o cessar-fogo, o acordo ensaiado, combinado entre eles. Ele está dizendo assim, não estou contente com Israel, que jogou mais bomba do que nunca, logo na primeira hora. Quer dizer, então, veja, nesse sentido, não que ele vai dar uma guinada e a partir de agora ele não vai mais ajudar Israel. Não existe essa possibilidade dele não sair em socorro do seu histórico aliado. Mas foi realmente uma advertência bastante séria que pelo menos abre o flanco retórico em favor do outro lado. É o Irã que agora pode erguer a mão e falar, opa, tá vendo só? Até o grande aliado de Israel está dizendo que quem furou o acordo foram eles. Exatamente. Sobre isso eu quero falar um pouquinho também com Eliseu Caetano, que vai chegar agora aqui à nossa programação, ele que fala diretamente lá dos Estados Unidos. Eliseu, quanto isso repercutiu politicamente para Donald Trump? Caiu? Tá aqui? Vai lá. Eliseu, conta pra gente o quanto isso repercutiu hoje para Donald Trump e também para sua base. Bem-vindo.
Oi, Cine, muito boa tarde para você, para os nossos caríssimos, queridos amigos aí, debatedores, e claro, para todo mundo que acompanha o 13 em 1. A gente fala ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos, nesse momento, 3 horas da tarde, com 16 minutos na costa leste do país. Temperatura no sul da Flórida, neste momento, na casa dos 30 graus Celsius. Aqui tá quente, viu? Aqui em Miami, no sul da Flórida, mas Cine, lá em Washington, D.C., na capital, a temperatura não para de subir e segue altíssima. Eu estava agora há pouco conversando com alguns colegas jornalistas lá na Casa Branca e estavam todos enlouquecidos com essas repercussões das falas do Trump na manhã de hoje. Foi uma manhã muito confusa por lá, especialmente por conta desse acordo não acordo de cessar-fogo entre Irã e Israel. Isso mexeu muito com os brios, ou teria mexido muito com os brios do presidente Donald Trump, e por causa disso ele ficou muito nervoso durante boa parte do dia, enquanto esteve aqui em Washington, antes de rumar para a Haia, na Holanda, para participar dessa reunião da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Lá ele tem uma missão muito difícil, convencer os países da Europa e o Canadá de investirem mais na defesa. Mas essa fala dele sobre Irã e Israel está acompanhando ele para lá da seguinte maneira, Evandro. Aqui se diz que ele deu essa pressionada tanto em Israel quanto no Irã, para mostrar lá em Haia, para mostrar lá na reunião da OTAN o seguinte: eu sou o presidente do país mais importante do mundo, eu resolvo as situações por aqui e vocês precisam seguir aquilo que eu estou falando. Mais ou menos assim que está sendo feita a leitura dessa explosão, digamos assim, de Donald Trump na manhã de hoje. A gente tem, eu não sei se a gente já passou, eu não estava acompanhando o programa, estava com problemas técnicos aqui, o que acontece em televisão. Mas a gente tem a fala do Donald Trump um pouco antes de embarcar a bordo do Air Force One, e ele falou sobre isso, Cine. Já rodamos, e ele, já rodamos, sim. Já rodaram? Ele, já. Inclusive, xingou, algo que não é comum para Donald Trump. Agora, pare e pensa aqui comigo. Se ele xingou os líderes israelenses e iranianos para a imprensa do mundo inteiro, você imagina o que Donald Trump não falou a bordo daquele avião para os jornalistas que voaram para a Europa junto com ele? E foi isso que aconteceu dentro do avião. Ele desceu a lenha, para não usar outro termo, na Espanha, dizendo que a Espanha é hoje um problema para os Estados Unidos, é um problema para a OTAN. Esse foi o termo utilizado para ele se referir à Espanha, cujo país não quer se comprometer a gastar 5% de seu PIB para investir na defesa, para investir nesse grupo que é a OTAN, que são países parceiros, países amigos, que têm um acordo de defesa mútua. Se me atacam, você me defende. Se te atacam, eu te defendo. Mais ou menos é assim que funciona a OTAN. E o Donald Trump está dizendo: olha, eu não vou mais entrar com 62% da manutenção da OTAN se vocês não subirem de 2,1%, que é o piso pago atualmente pelos países, do PIB desses países para a OTAN, se vocês não subirem isso para 5%. Né? Espanha disse: olha, a gente não se sente nem mais à vontade para pagar nada. Acreditamos que somos isentos. E aí, Donald Trump, no avião, a bordo do Air Force One, para a imprensa americana que acompanhou ele nessa viagem, chamou a Espanha de problema. Ou seja, ele está ao mesmo tempo botando contra a parede Israel e Irã, pressionando para um acordo de cessar-fogo, que inclusive começa a valer agora de tarde, e a grande questão é se vai valer ou não vai, e já está pressionando também a Espanha lá na OTAN, Evandro. Interessante. Eliseu Caetano, obrigado pelas informações até aqui. Se tiver novidades, chame a gente, meu amigo. E Gustavo Segré, como é que você avalia essa pressão que é trazida aqui pelo Eliseu Caetano nessa cúpula da OTAN hoje, em que Donald Trump participa? Não, tá brigando com todo mundo. Donald Trump está nervoso, está irritado. Um comentário desses não ajuda em nada numa reunião da OTAN, indicar que Espanha é um problema para os Estados Unidos. Logicamente, não é todo o país que pode destinar 5% do PIB. Estamos falando de muito dinheiro, nesse caso, para os investimentos da OTAN. Mas que o Trump está mexendo com a geopolítica do mundo, está ficando cada vez mais garantido isso.